Olá, meu querido líder, minha querida líder, que bênção! Mais uma semana, mais um estudo das nossas células. É sempre um tempo especial estarmos aqui, orientarmos os irmãos e falarmos sobre as grandes coisas que Deus tem feito. No nosso último domingo, você sabe, o pastor Emerson encerrou a série de sermões das cartas no Apocalipse. E ele usou o texto de Apocalipse, capítulo 3, e ele leu a partir do verso 14, onde ele vai falar da carta à igreja em Laodiceia. É sempre importante você ler o texto com os irmãos. Divida lá, são do verso 14 ao 22, são aí 7, 8 versículos. É importante que os irmãos leiam e vocês participem dessa leitura para inteirar toda a célula sobre o texto. Fator interessante sobre esta igreja de Laodiceia é que ela era cercada por duas outras cidades. Uma delas se chamava Colossos e a outra Hierápolis. Em Colossos haviam águas frias, geladas. Por direção contrária vinham as águas de Hierápolis, nos aquedutos que foram construídos ali pelo Antigo Império. Então, o que isso trazia? Uma água quente, outra água termal. Então, quando chegava em Laodiceia, essas águas eram mornas. Então, Jesus faz essa severa advertência a essa igreja, né? Quem dera você fosse fria para trazer frescor, para matar a sede das pessoas. Quem dera você fosse quente, porque as águas termais ela tem esse poder de revigorar, de curar feridas das pessoas. Então Jesus diz, quem dera você fosse quente, para que você pudesse curar as pessoas, ou que você fosse fria para trazer frescor, suavidade, matar a sede da alma. Tanto você não é uma coisa nem outra. E você, por ser morna, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. É uma palavra muito dura de Jesus para essa igreja e se dá uma ideia do que estavam vivendo esses irmãos ali. É uma severa admoestação, de forma introdutória aqui, para você colocar essa primeira pergunta, para que os irmãos já possam confabular ali sobre esse tema. Como é que está a nossa espiritualidade hoje? Será que você está como Hierápolis? As águas diz que lá chegavam até 50 graus. Águas bem quentes, termais. Será que sua vida espiritual tem curado pessoas? Tem trazido para a vida dessas pessoas um bálsamo, um remédio? Ou será que você está matando a sede da alma das pessoas, como eram as águas de Colosso? Ou você está no meio termo, né? Ou você está como os irmãos de Laodiceia, né? Está morno. Essa mornidão, como bem disse o pastor Emerson, né? Os antigos diziam, você vai chamar o Hugo, né? Causa náusea. Jesus chega a ponto de dizer, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então, solte esse tema, conversem sobre isso antes de vocês entrarem para o estudo. E as perguntas para a reflexão da célula são as seguintes. A primeira está no verso 16, né? Assim, porque não és morno, nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão tem matado os cristãos em sua espiritualidade. Pastor Hermes sugeriu os 3 Cs, né, da vida espiritual do cristão morno. Então, o primeiro C é o que ele chamou de uma geração comprometida. Os mais antigos, talvez os pais dos nossos pais, os nossos avós, bisavós, eram pessoas tementes a Deus, cujas vidas eram dedicadas, de fato, à escola dominical, vir aos cultos dominicais, às reuniões, né, a escola bíblica, né? O pastor Hermes fez menção aos supervisores da escola bíblica. Então eram pessoas que realmente viviam a vida da igreja. Eles não simplesmente iam à igreja, eles faziam parte dessa essência. Era uma geração comprometida, mas infelizmente essa geração não capacitou, não treinou a próxima geração, que é o segundo C, que é uma geração complacente. O que era essa geração? São cristãos que vivem somente de agenda, de pauta. Se a igreja pregou a um jejum, ele jejua também. Se a igreja faz uma vigília de oração, aí ele participa de oração. Mas se deixar para ele jejuar e orar por iniciativa própria, dificilmente ele o fará. Sabe aquele cristão que ele precisa de uma muleta para caminhar? É essa geração complacente. E a última geração mencionada pelo pastor Emerson é a geração corrompida. Essa é a pior de todas. Essa conhece muito bem os textos bíblicos.
Só que eles não têm mais a Bíblia como referencial. Não tem mais a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia não é para eles mais lâmpada para os pés, não é mais luz para os caminhos. Eles não guardam no coração mais a palavra para que não pequem contra Deus. Sobre esse tipo de atitude cristã, o reverendo Augustus Nicodemos falou que a modernidade chama isso de ateísmo prático. As pessoas até acreditam em Jesus, mas vivem como se ele já tivesse morto. Infelizmente, esses 3 Cs parecem que faziam literalmente parte da igreja de Laodiceia, e em alguns casos também tem feito parte de muitos cristãos na modernidade. Então, comentem sobre esses 3 Cs, que é essa pergunta inicial, e isso já vai dar um molho aí para a sua célula, eu tenho certeza. A segunda pergunta é no verso 17. Pois diz, eu estou rico e abastado. Eu não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz? Sim, é miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia foi desafiada em seu empoderamento. Se achava alguma coisa, mas não era nada. Achava-se suficiente, mas foi surpreendida por Jesus totalmente carente. É uma virtude do cristão reconhecer, irmãos, pontos de vulnerabilidade na sua vida espiritual. Compartilhe juntos aí na sua célula onde nós temos sido achados em falta e de que forma nós podemos sanar essa ausência. Amados, ser vulnerável, ser fraco diante de Deus é reconhecer que Deus pode ser a nossa força. Há várias menções nas Escrituras. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que aquele que um dia começou em nós a boa obra, ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Lá no Antigo Testamento, quando Arão e Ur seguravam as mãos de Moisés, o povo vencia. Quando as mãos eram baixadas, o povo perdia. Então, é Deus que é a nossa força. Ele que é o nosso maior exemplo de vulnerabilidade. A Bíblia diz em Filipenses que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se despiu de sua glória e habitou entre nós. Glória como do unigênito do Pai. Ele veio aqui, irmãos amados, me permita dizer, o Criador veio mamar no seio da criatura. Uma vulnerabilidade tamanha. Uma criança precisou ser muitas vezes conduzida. Jesus tornou-se vulnerável para que eu e você fôssemos feitos força nele. Ele é nossa força, ele é nossa justiça, é ele quem julga as nossas causas, é ele quem peleja por você, é ele quem caminha ao seu lado. Quando as águas querem te submergir, ele te segura pela mão e te levanta e diz, homem de pouca fé, porque duvidaste, como ele disse ao apóstolo Pedro, ele quem caminha ao nosso lado. Ele talvez não vai livrar você da prova, meu irmão e minha irmã, mas dentro da prova, como ele fez com Daniel, lá dentro da cova, os leões não tocaram em Daniel, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, havia um quarto homem com aqueles meninos. Louvado seja Deus, porque Ele é conosco, Ele é o nosso maior exemplo. Falem sobre isso, comentem sobre isso, exponham ali juntos as aflições e as angústias de cada um na sua vida espiritual e ao final orem por todos. E o último ponto, ele diz no verso 19, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, foram duras as palavras de Jesus a essa igreja. Seu estado interior era degradante, mas há um convite do Senhor aqui. Ele está à nossa porta. Ele bate. Ele quer entrar e cear conosco. Acho que de todos os pecados dessa igreja, irmãos amados, o pior de todos eles era que talvez Jesus estivesse ali do lado de fora olhando um belo louvor. Os irmãos entregando o quilo do amor, seus dízimos e suas ofertas, ajudando-se mutuamente. E Jesus bate na porta. Eu quero entrar aí. Eu não estou aí, me deixa entrar aí. Irmão, será que Jesus está no seu casamento? Será que Jesus está no seu trabalho? Será que Ele está na sua família? Será que você tem consagrado os planos a Ele? Porque a Bíblia fala sobre isso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos vão dar certo. Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e ele tudo fará. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmãos amados, o que nós precisamos é disso, desse convite, desse retorno, assim como o reverendo Emerson citou no final. Lá na praia, Pedro já tinha talvez abandonado o ministério, tinha voltado a pescar, está dentro do barco ali, quando ele vê o mestre. Ele receoso, desnudo, ele pula no mar, ele vai nadando até a praia, ele chega próximo do Senhor. E ali Jesus tinha preparado uma mesa. Eles comeram a comunhão. O restaurar do apóstolo Pedro foi feito ao redor da mesa. Talvez você precise de uma ceia com o Mestre. Talvez a restauração da sua mornidão espiritual está em sentar ao redor da mesa com Ele e reconhecer o senhorio dele sobre a sua vida. Os discípulos também, no caminho de Emaús, quando eles dizem, não nos ardia o coração, quando nós ouvimos Ele nos expor as Escrituras. E quando Jesus é convidado a entrar na casa daqueles homens, ao partir do pão, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Irmãos, talvez no partir do pão, no cear com o Senhor, os nossos olhos da fé serão abertos para vivermos o sobrenatural, o extraordinário de Deus na sua vida. Irmãos, essas são as maiores benesses do Evangelho. Poder cear com o Senhor, poder usufruir daquilo que Ele conquistou para nós. Então, amados, essas dicas preciosas, sejam aí na sua célula mencionadas, vocês conversem sobre isso e ao final não deixem de orar uns pelos outros. Façam a cadeira do milagre, orem pelas pessoas, porque nós temos experimentado curas extraordinárias no nosso meio. Orem, imponham as mãos sobre as pessoas, ministrem a cura e a bênção de Deus sobre a vida delas. E eu tenho certeza que a sua célula vai ser poderosa nessa semana. Que Deus te abençoe, um forte abraço a você, fiquem todos na paz.